Salve, galera! Galera, o lance é o seguinte, sempre tem alguma coisa pra gente falar do Vasco da Gama, tá? Normalmente a gente acaba se surpreendendo até com algumas notícias que vêm surgindo aí. Uma delas é que o Vasco estuda pegar um empréstimo ponte para fazer algumas contratações. Você sabia disso? Outra delas é que o Vasco tá de olho em um zagueiro que joga no Augsburg da Alemanha. Uma outra também é que a gente pode ter um reforço caseiro, né? Você tá sabendo de tudo isso? Não? Então cola no vídeo aqui que eu vou te falar tudo isso agora, tá? É importante que você deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder quando a gente postar vídeo novo, beleza? Então vamos nessa, sem enrolação. O lance é o seguinte, o dia do Vasco hoje, o dia do Vasco nessas semanas, ele vem se resumindo a SAF, MU e não sei o que, Lamáquia e essas coisas, porém, há algumas questões que a gente precisa abordar com vocês referentes ao Vasco da Gama. Uma delas é que saiu uma informação hoje, tá, trazida pelo Fábio Azevedo, de que o Vasco, né, a diretoria estuda pegar aí um empréstimo ponte. Quem não se lembra aí dessa palavra, né? Empréstimo ponte, né? Da última vez que o Vasco pegou o empréstimo ponte, o Vasco foi vendido, né? Enfim. E segundo o Fábio Azevedo, o Vasco estuda pegar o empréstimo ponte para conseguir recursos imediatos e fortalecer o elenco nessa janela, né? A ideia seria antecipar aí os valores para dar mais agilidade ao planejamento, permitindo aí que o clube entre no mercado com mais força para poder buscar jogadores considerados prioridades. Essa alternativa ela mostra que a diretoria entende a necessidade de reforçar o elenco e busca soluções financeiras para tentar atender as demandas da comissão técnica, as demandas aí de Renato Gaúcho. Como eu trouxe para vocês no vídeo passado, vai ficar na tela final. Renato Gaúcho pode até sair do Vasco da Gama, irmão, antes da Copa acabar. Porque prometeram reforços para ele, prometeram um time forte para ele. Até agora, o que entregaram para ele foi uma meia dúzia aí de colombianos que ele, por exemplo, não pediu, tá? E até agora nada. Nada que ele pediu veio. Então fica a pergunta: você aprova esse tipo de operação aí para acelerar as contratações, tendo em vista que isso é perigoso, né? Empréstimo ponte, adiantar dinheiro com uma máquina, né? Quando daqui a pouco a gente vê o Vasco é comprado aí por 70, 80 milhões e totalmente gerido com o dinheiro do próprio clube, né? Não que isso seja uma questão que não vai acontecer, até porque todo investidor que entra, ele vai estar comprando um Vasco pela dívida. A questão é, até onde vai, né, essa situação de empréstimo ponte? Será que isso é necessário agora? Pois bem, estou trazendo a informação para vocês aqui entenderem. Uma outra situação também que poderia gerar uma grana para o Vasco da Gama, que vale a pena a gente ressaltar nesse vídeo aqui, é o seguinte: Ryan, né? Muito se fala na venda do Ryan, cadê o dinheiro do Ryan? O dinheiro do Ryan já foi comido com angu há muito tempo, né, gente? Vamos ser bem honestos e sinceros quanto a esse papo aqui que eu não vou precisar ficar falando. Porém, há uma esperança que depois da Copa o Ryan seja vendido do Bournemouth. Ah, mas o Bournemouth vai segurar ele e o Bournemouth já disse lá que tem planos para ele. Mas a verdade é que o Bournemouth é um clube revendedor de jogador, né? Verdade é essa. O Bournemouth quer fazer dinheiro. Se surgir uma mega proposta, o Bournemouth não vai recusar. O que eu quero dizer com isso? É que muita gente se apegou aí, enquanto a câmera estoura na minha cara aqui, a luz, muita gente se apegou na situação do Vasco receber o mecanismo de solidariedade, né? Então muita gente está dizendo, caso o Ryan seja vendido, uma porcentagem aí de 3% referente ao mecanismo de solidariedade vai ir para o Vasco da Gama. Mas tem um porém. Saiu uma informação ontem, ou hoje se eu não me engano, de que o Liverpool da Inglaterra, mesmo país onde reside o Ryan, o Liverpool estaria estudando fazer uma proposta e contar com ele, né, para a próxima temporada, enfim, contar com o Ryan. E isso é um problema, porque até onde eu sei, não sei se essas regras mudaram, mas até onde eu sei, você pode me corrigir nos comentários, não tem problema nenhum, mas até onde eu sei, o mecanismo de solidariedade ele só vale quando é de uma transferência aí
para fora do país. Ou seja, se o Ryan for vendido para um Barcelona, para um Real Madrid, for vendido aí para um PSG, né? Inclusive acho que é um clube que ele cairia muito bem. Se o Ryan for vendido para qualquer outro país que não seja para um clube de dentro do próprio país, eu acho que esse mecanismo de solidariedade não rola não. A não ser que tenha mudado e eu não sei. Aí você pode me falar. Porque se o Vasco tiver porcentagem do Ryan, só se for referente a coisas contratuais que o Vasco receberia independente de para onde ele fosse, até para clubes do mesmo país. Agora, se for mecanismos de solidariedade, estão ocultando essas informações de vocês. Até que me prove ao contrário, eu acho que o Vasco não recebe nada não, tá? Se ele for pro Liverpool, se ele for pro Chelsea, se ele for pro Manchester City. Então vamos ficar de olho nisso aí, porque, meu irmão, se a gente se apegar nisso aí, a gente pode se ferrar. Porque se ele for pra Manchester, se ele for pra Liverpool, a gente se ferra. Essa é a verdade. E aí, voltando pra cá, pro Vasco, depois disso aqui, um mini devaneio aqui falando sobre Ryan, a gente precisa falar claro. Vai ter contratações, depois dessa situação do empréstimo que eu falei. O Pedrinho, né, que segundo informações aí, o Pedrinho recebeu convite para ir para a Copa do Mundo, tal. Muita gente dirigentes de clubes receberam convite para estar lá na Copa do Mundo e não sei o que. Dizem que o Pedrinho não quis ir. Também, né? Se fosse também, né? Seria um total absurdo, porque a verdade é que o Pedrinho abandonou aí o Vasco da Gama, pelo menos na frente das câmeras. Por trás das câmeras pode ser que ele esteja nos bastidores fazendo alguma coisa. Eu não tô falando disso. O que eu tô falando é, o Pedrinho não aparece para falar nada e para dar satisfação nenhuma pro torcedor. Imagina você ver o Pedrinho lá assistindo México e África do Sul, com o Vasco aqui desse jeito. Então se ele recusou, menos mal. Menos mal, não é para aplaudir também não, mas menos mal. E aí, será que vai ter contratações? Pois bem, surgiu hoje uma informação de que o Vasco estaria interessado no zagueiro Arthur Chaves. A gente sabe muito bem, tá, que o Vasco precisa buscar um novo zagueiro. Os zagueiros que a gente tem não prestam. E aí dizem que o Vasco está observando o mercado estrangeiro e fez aí uma consulta pelo Arthur Chaves, que joga no futebol alemão, joga no Augsburg, da Alemanha. E aí a diretoria analisa a situação do jogador e acompanha as possibilidades da negociação, tá? Caso avance, seria mais uma tentativa aí de elevar o nível defensivo da equipe para o restante da temporada. Você acha que um reforço vindo da Europa pode fazer a diferença no sistema defensivo? Tudo bem que você queria o Mina, mas pode ser que o Mina não venha, tá? E aí o Arthur Chaves do Augsburg seria o ideal? Cara, se a gente for falar de enfrentamento, o futebol alemão é um nível de enfrentamento muito diferente do nível de enfrentamento, por exemplo, de outros campeonatos mais alternativos que o Vasco poderia estar tentando buscar zagueiro aí, né? Mercado sul-americano, esses mercados aí alternativos, leste europeu. Então, cara, eu não conheço o Arthur Chaves, pode ser que eu faça um vídeo aqui analisando ele, se isso realmente for para frente. Porém, o que eu posso dizer para você é que o Vasco está querendo o tal do Arthur Chaves do Augsburg da Alemanha. Ainda sobre reforço, podemos ter um reforço caseiro, né? Eu trouxe a informação para vocês no dia de ontem, na noite de ontem, melhor dizendo, tá? Se você não viu o vídeo, vai ficar na tela final. Eu trouxe uma informação para vocês aqui, que é o seguinte: Jair, o Vasco estuda, segundo Flávio Dias, renovar o contrato do Jair. E aí, meu amigo? Aí é para acabar de vez, tá? Mas as informações não param sobre o Jair. Ele tá de volta, tá treinando e tem informações concretas de que ele vai ser reintegrado ao elenco após a Copa do Mundo. É isso aí, tá? Vamos torcer pro nosso reforço caseiro dar muito certo? Vamos torcer. Ué, fazer o quê? A gente tem que sentar e torcer, mas enfim. Até onde a gente tem de reforço é só o Jair. É só o Jair e o Paulinho que tá vindo do América Mineiro. Mais ninguém. O Admar Lopes está de férias lá em Portugal. Sabe-se lá fazendo o quê? Com a família dele. Sei lá o que ele está fazendo lá. O Pedrinho sumiu. Política adoidado, né?
políticos que querendo a cabeça do Pedrinho por causa de negócio de SAF. Não vou nem falar sobre isso aqui. E é assim que o Vasco da Gama tá no momento, tá? O Vasco vive dias decisivos dentro e fora de campo, gente. Entendeu? É importante porque enquanto o Vasco tenta buscar soluções para contratar reforços, monitorar nomes no mercado internacional, ele também tem que lidar com alguns problemas e também tem que lidar com a gestão de alguns jogadores ali que estão vindo do departamento médico, tá? Então é isso, minha rapaziada. Você gostou do vídeo? Considere deixar seu like. Lembrando que a gente está falando de Copa. Se você chegou até aqui nesse vídeo, é importante você botar atenção no que eu estou falando aqui. A gente está cobrindo a Copa do Mundo, tá? Só que eu ia fazer isso aqui no canal, mas não vai rolar por uma questão de algoritmo, tá? Cobrir a Copa do Mundo aqui no canal. Mas eu tô cobrindo a Copa do Mundo em um outro canal que eu vou deixar o link para vocês aqui no primeiro comentário fixado. E vou deixar o link aqui na descrição também do vídeo, tá? Para você clicar. Se quiser se inscrever lá, beleza. Se não quiser, saiba que eu tô por lá. Vou produzir conteúdos em massa na época da Copa por lá, tá? E até depois da Copa, tá? Porque lá é um canal que eu falo sobre futebol no geral. Então se quiser ir lá fortalecer, vai ficar aqui, tá? Eu também vou deixar ele aqui no chat aqui ao vivo, né? Que tá passando para vocês aí. E é isso. Se quiser me achar, vai lá no Futebol em Debate, que eu vou estar por lá cobrindo a Copa do Mundo. E lá a gente resenha sobre Copa, sobre Cristiano Ronaldo, sobre qualquer pessoa aí que tá na Copa do Mundo. Beleza, minha rapaziada? Uma boa noite para vocês. Valeu, fui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.